Olá, graça e paz, que Deus seja louvado, enaltecido, engrandecido na minha e na sua vida. Que toda honra, toda graça, todo louvor e toda adoração sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de graças, honra e louvor. Eu tenho uma palavra de Deus por seu coração nesse dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, aonde ela está escrita Mateus 13, verso de número 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa e assentou junto ao mar, e juntou-se a ele muita gente, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Veja bem que Jesus saiu naquele dia de casa e assentou-se, entrou num barco e assentou-se, e muita gente estava ao seu redor, ouvindo a sua palavra, a sua ministração. E hoje, como Jesus fala conosco, através da sua palavra, que está escrita nesse livro sagrado, a Bíblia, aonde você tem uma em casa, no celular, no notebook, na televisão, você tem a Bíblia hoje nesse dia, que é a palavra de Deus, e aonde Ele está hoje assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e nos deixou o Espírito Santo para nos ensinar, que está dentro de nós. E a palavra de Deus fala assim, que Jesus pregou aquele dia, aqueles amados irmãos do passado, e Ele disse, Ele falou de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, a parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Vejamos bem que Jesus, naquela época, contou essa parábola, falou muitas coisas por parábola, e ele disse àquele povo daquela época. E hoje, como Jesus deixou muitos ministradores, muitos pastores, apóstolos, irmãos, levitas, para pregar a palavra, para pregar a sua palavra. Porque bem o Senhor fala que a sua seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então rogamos ao Senhor que envie ceifeiros, né, como fala na sua palavra. E aqui ele disse que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parca da semente caiu à beira do caminho. E não foi arraigada, entrou a palavra receberam a palavra de qualquer forma, a terra recebeu a palavra de qualquer forma. Para deixar mais bem explicado, a terra somos nós, a terra do nosso coração, né? Então, Deus, Jesus Cristo, naquele dia, falou por parábola, que o semeador saiu a semear, e boa parte da semente caiu na beira do caminho. E vieram o quê? Vieram as aves e a comeram. Vieram as aves e a comeram. Meus amados irmãos, temos que estar atento, dar ouvido à palavra do Senhor, estar atento quando lemos a palavra do Senhor, quando estamos ouvindo uma ministração, ouvindo o semeador daquele momento, o ministrante daquele momento. Nós devemos estar atentos para depois remoê-la e entrar dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito e alma, e que ela venha ser arraigada dentro da do nosso espírito, e que viemos a dar frutos com essa semente, e não que ela fique caída à beira do caminho e que venham as aves e a comam. As coisas desse mundo, os rudimentos desse mundo, as paixões por esse mundo. E ele fala mais, outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha terra funda. Veja bem que muitos recebem a palavra e logo se animam, ficam animosos, ficam com coragem, começam a ler a Bíblia, a ler livros, a andar, a evangelizar, a pregar,
Mas com a palavra que bem diz que outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha terra funda. Veja bem, o que a palavra de Deus diz aqui, no meu entender, na minha revelação, é que essa parte que caiu em pedregais e não tinha terra funda, é onde que falta em nós, queridos irmãos, mais oração, mais tempo com jejum, mais tempo em adoração a Deus, mais tempo em orações em língua, mais tempo em meditação na palavra, mais tempos em ler bons livros que nos edificam na palavra de Deus, mais tempo na caminhada com Jesus Cristo, mais tempo em congregação, tempo em reuniões de igreja, tempo em aprender as palavras de Deus, tempo de aprender o que está escrito na palavra de Deus, que senão essa semente, essas palavras irão cair no meio de pedregais e logo brotou, porque não tinha terra funda. Então essa semente, quando ela cai nos pedregais e não tem terra funda, ela cresce logo, ela cresce, fica viçosa e com pouco tempo ela morre, com qualquer solzinho, com qualquer tempestadezinha que venha, com qualquer vento que venha, ela morre, ela não dá fruto, ela não fica arraigada, ela não tem sustância. É igual como a palavra de Deus que é lançada dentro do nosso coração. Se ela não tiver regada por oração, jejum, adoração, congregação, ser ouvinte da palavra de Deus e praticante da palavra de Deus, como fala lá no livro de Tiago 1:4, que não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes da palavra de Deus. Então que não venhamos ser como essa semente, jogada ao meio de pedregais, onde não tinha terra funda. Vamos se aprofundar em Deus, vamos se aprofundar na palavra de Deus todos os dias, com muitas súplicas, orações, ações de graça, a busca em nome de Jesus Cristo, porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você, ele está com você, ele está lá dentro, querendo tirar todas as coisas que te afastam do caminho do Senhor. Queridos irmãos, sejamos firmes e constantes. Não sejamos semelhantes à onda do mar, como fala também no livro de Tiago 1, que não sejamos como a onda do mar, que se pedirmos alguma coisa a Deus com fé, Ele nos dará. Que a onda do mar, ela vem e vai, e que não seja qualquer coisa, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer dificuldade que aconteça nesse mundo que estamos vivendo hoje, que nos afasta da presença de Deus. Essa é a revelação que Deus me deu, assim entendo eu, que possa ser essa oração, essa ministração, essa palavra que venha Ele edificar e lhe ajudar na sua caminhada em Cristo, em nome de Jesus. E outra parte, no 8, porém, uma parte caiu em terra boa e deu fruto, uma a 100, outra a 60, outra a 30. E a palavra de Deus diz assim, meus amados, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então ouvimos o que a palavra de Deus diz aqui, porque é Jesus falando conosco, é Jesus nos ensinando o que nós devemos fazer. Quando se colocamos para ouvir a palavra de Deus, que Deus colocou um semeador, um ministrante da palavra de Deus, que não sejamos somente ouvintes e não praticantes, porque aqui a palavra de Deus fala que uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu no meio de pedregais, outra caiu nos espinhos e cresceu os espinhos e a sufocaram, e outra parte, ela caiu em boa terra e deu muito fruto. O que significa isso? Ao meu entender, a revelação que eu tenho é que essa boa parte que caiu em boa terra é a parte daqueles irmãos, daqueles amados que tiram tempo com Deus, que tiram tempo em jejum, que tiram tempo em adoração, que tiram tempo em louvor a Deus, que tiram tempo na congregação, que tiram tempo em orações em língua, que tiram tempo na busca do Espírito Santo e que tiram tempo a se consagrar e que quando ouvem a palavra
do semeador, ela só não entra no ouvido e sai no outro, mas sim desce em boa terra, que é o nosso coração, e ela vem dar fruto de 100 a 90, a 60, a 30 por um. Então que essa palavra que venha a te ajudar, a que venha te dar força, e que não venha a te desviar do caminho do Senhor, mas que venha te manter na presença do digníssimo, altíssimo, soberano, magnânimo, magnífico Senhor Jesus Cristo, porque foi para isso que ele veio para semear a palavra de Deus. E agora ele já foi, está em casa, junto com seu Pai, sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e nos deixou, a mim e a você, para estar semeando essa palavra. Porque muitos queridos irmãos, eles vão nas congregações, sentam nos bancos de igreja, ouvem a palavra de Deus, mas meia hora depois, 10 minutos depois que saíram de dentro da igreja, a palavra é tomada. O inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele é perito em nos fazer esquecer aquilo que o pregador, aquilo que o ministrante da noite ministrou. Ele é perito em fazer e nos distrair. E como ele faz assim, pastor? Ele coloca uma discussão com o filho, uma discussão no trânsito, um problema de família, um problema de empresa, ele coloca um problema de droga, de bebida, ele desvia, ele tenta desviar as pessoas do caminho de Deus, porque ele não quer que você e eu andemos no caminho do Senhor. Ele quer que nós andamos nesse mundo, olhando de cabeça para baixo, que nem porcos, olhando só para baixo e não olhar para cima, para aquilo que Deus tem feito, que Deus já tem preparado, que Deus já tem pronto para nossas vidas. Essa parábola do semeador me chamou muita atenção e eu quis compartilhar com você, que ela venha dar muito fruto e que você, quando você for congregar, preste atenção na palavra de Deus, e quando você sai da palavra da igreja, que essa palavra entrou no seu coração, que foi ministrada, que os seus ouvidos ouviram, ao chegar na sua casa, se recolha, ou num quarto, ou na sua sala, onde você estiver, e medite naquela palavra. Ore em cima da palavra. Não deixe os espinhos, não deixe os abrolhos, não deixe as aves do céu, não deixe o inimigo, não deixe as potestades, os principados, arrancar ela de dentro do seu coração, porque ela vai dar muito fruto para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa, para o seu comércio, para o seu emprego. Creia. Não deixe de fazer isso, porque muitos entram na igreja, escutam a palavra, quando sai, não dá 5 ou 10 minutos ou 3 minutos, é comprovado isso, que esquecem tudo, esqueceram o que foi pregado. Muitos já esquecem na hora, ali. Muitos dizem, pastor, ore por mim, porque eu preciso da oração. A palavra já é oração, a palavra já vem diretamente dentro do nosso coração. Meus amados, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que Deus vos ilumine. Tenha fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Em Mateus 13:6 diz assim, mas quando saiu o sol, queimou-se porque não tinha raiz e secou-se. Veja bem, não tinha raiz, não estava arraigada na palavra de Deus, e veio o sol, e veio os problemas do mundo, e veio as confusão do dia a dia, e veio os problemas e os rudimentos das coisas dessa terra terrena, e a planta morreu. E no 7 diz assim, e outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Essa parte que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, são as coisas desse mundo, meus amados. São as dificuldades desse mundo, são as adversidades, são os vícios na bebida, são os vícios na droga, são os vícios na pornografia, são os vícios na idolatria, são os vícios nos compromissos desse mundo que sufocam a palavra de Deus, são esses espinhos, são colocar em primeiro lugar os compromissos desse mundo do que colocar a palavra de Deus, são as ganância torpe de querer só aquilo que vai ficar aqui na terra e não querer aquilo que já está pronto e preparado no céu. Porque Jesus disse a seus discípulos lá em Atos, não temais,
eu não vos deixarei órfão, mas vos enviarei outro, que é o Consolador, que habitará dentro de vós, até a consumação dos séculos. E eu irei adjunto de meu Pai, e vou vos preparar morada. Então, meus amados, andemos a procurar Jesus a cada dia, encontrar Jesus a cada dia, andar nos caminhos de Jesus a cada dia, e que essas palavras que está escrita nesse livro não venha cair na beira do caminho, e nem em terra com pedregais, e onde não tenha terra profunda, que não tenha terra para que possa vir germinar, que não venha ter a palavra, que não venha ter a água da vida, que não venha ter espinhos a nos barar, a nos segurar, a ficar parados, amortecidos debaixo desses espinhos, com as coisas, as belezas naturais desse mundo que nos desvia da palavra de Deus. Que essa palavra venha a ser arraigada dentro do nosso coração, e que as aves dos céus não levem, como a liga não leve, que os pedregais não sufoquem, e que o Espírito Santo possa deixar essa palavra arraigada dentro do seu e do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe e que Deus seja louvado na vida de cada um, em nome de Jesus.